Eu queria que você falasse de um assunto aqui que eu acho que é polêmico, vamos dizer assim, e curioso para muita gente e também esclarece muito. Questão das resistências que eu mesmo já tive, cara, muito, que é procurar um psiquiatra. Aham. Caralho, mano, você é louco. É, Eu vou. é Você tá pesado. ficando doido, velho. Pesado. Você Cara, a hora entendeu? que você pensa em psiquiatria, a hora que fala psiquiatra, o nome assim, pesado, cara. Só remédio pesado. Já Né? é. Ó, será que eu tô ficando louco? Exato. Né? Outro conceito também que a maioria das pessoas que a gente conversa, assim, que não tem contato, que não. Eu vou tomar remédio pro resto da minha vida? Exato. Ah, você que quer que eu só quer me deixar grogue o resto É, da me vida? sedar, Me me deixar sedar. dopado, né? E É. aí eu queria, aproveitando esse gatilho também, eu queria que você falasse um pouco sobre o TDAH. Ó, legal. E vamos também abrir aqui agora, Juninho, você ajuda a gente aí? Abrir aqui as perguntas também para quem está assistindo, né? Vamos dizer assim, vamos dar espaço para algumas perguntas, a gente vai estar, claro, selecionando elas, né? Mas deixar espaço aqui a partir desse assunto e outro assunto também, se a pessoa tiver curiosidade, né? Lançar suas Ótimo. perguntas aí e ter a oportunidade de ser respondido pelo Guilherme. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta é sobre o medo da psiquiatria. Sim. Quando eu comecei eu faço vídeos aí na internet, comecei a estudar o marketing digital há 3 anos e meio, mais ou menos, atrás. E lá no marketing digital eu aprendi uma coisa chamada objeção. Você tem que entender a objeção dos seus clientes. O que é objeção? É o que impede uma pessoa de buscar seu serviço. E aí eu fui compreender sobre os medos que as pessoas têm de vir no psiquiatra, por exemplo. As grandes objeções. Por que as pessoas muitas vezes não vão no psiquiatra? Porque não sabem o quanto a medicação pode ajudar, porque imaginam que a medicação vai viciar, gerar dependência, vai engordar e a pessoa ela vai ter que tomar o resto da vida. Vamos colocar, esses daí são os principais. E a gente sempre imagina, a nossa cultura é uma cultura de que remédios fazem mal. A gente sempre imagina que remédio faz mal. E tem uma Não. propaganda muito forte em cima disso Sim. também, né? Então você vê, por exemplo, um cara. Vamos falar sobre, em vez de psiquiatria, vamos falar sobre outra coisa. Sim. Sobre pressão alta, hipertensão arterial. Imagina você uma pessoa que está lá com 44 anos de idade, descobre que tem pressão alta e minha pressão tá alta. E o médico fala, você vai ter que tomar remédio. O cara fala assim, não vou tomar remédio, porque senão eu vou ter que tomar o remédio o resto da minha vida. Por quê? Porque todo mundo que eu conheço que toma remédio para pressão toma o resto da vida. Falou, não, tudo bem, você tem 2 opções, você tem 2 caminhos. Você pode tomar esse remédio para pressão o resto da sua vida. Aí você vai tomar até que idade? Ah, você vai viver até os 90. Ou então você não toma remédio. Aí você vai viver até os 50. Por quê? É porque a pressão alta, ela é uma doença que vai gerar prejuízo e com 50 anos você vai ter infarto. Então você não precisa tomar um remédio. É só se você quiser viver muito tempo. Às vezes a gente esquece que a doença vem antes do remédio. Essa é que é a grande questão. Então, o remédio... Não é a doença que existe por remédio, é o remédio que existe para doença. Então, assim, as pessoas imaginam, isso está muito associado que a indústria farmacêutica criou os transtornos mentais para poder vender remédio. Isso é um conceito. Se perguntar, sair perguntando pro povo na rua, eu não falar que eu sou psiquiatra, sair perguntando, você acha que a indústria inventou esses remédios? Fala, acho que eu inventei sim. A não ser que a pessoa já tenha passado por aquilo. Entendeu? Então, lógico que, assim, existem outros fatores que vão influenciar, por exemplo, psicoterapia, atividade física, estilo de vida. Tudo isso, muitas vezes, vai prevenir um adoecimento psiquiátrico. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é atleta, percentual de gordura dele é baixíssimo, cara, tipo assim, ele é seco, musculoso, ele pratica escalada, pra você ter noção. Ele tem 45 anos, só que ele tem pressão alta. Por quê? Genética. Ele tem um fator lá no sangue que falta e ele precisa tomar remédio para pressão. Senão ele não vai viver. Em 5 anos aumenta o risco dele de ter infarto, de ter derrame. Então ele toma um remédio para quê? Para prolongar a vida. As medicações, elas vieram, elas aumentaram tanto a vida da gente, assim como outros fatores, como alimentação, disponibilidade de alimentos, né? A gente vive de uma forma mais tranquila que nossos bisavós, então a gente vive mais tempo. Tanto que por isso que aumentou as doenças de idoso, né? Hoje em dia tem muito mais idoso. Muito mais idoso que a pirâmide etária hoje em dia é invertida. Antigamente era muito jovem e pouco idoso. Hoje em dia é pouco jovem e muito idoso. Está invertido. Porque se vive mais, né? Porque se vive mais. E um dos motivos disso é, por exemplo, medicação. Então, medicação psiquiátrica. A maioria dos quadros de depressão e ansiedade que existe na sociedade, eles não vão precisar de medicação psiquiátrica. Mas alguns vai ser essencial. Para que é? Quando eu entrei na psiquiatria, eu vou dar um depoimento pessoal. São 6 anos de medicina, mais 3 anos de psiquiatria. Nos 6 anos de medicina que eu fiz, eu tinha medo da psiquiatria.
Eu achava que a psiquiatria servia para dopar, que não servia para resolver, que servia só como um paliativo. Não, o cara tá ruim, vai sedar ele. Eu mesmo tinha esse medo. Se eu tinha esse medo, eu comecei a questionar. Imagina as pessoas que não passaram o caminho que eu passei. Por isso eu comecei a compreender isso de uma forma mais tranquila. E quando uma pessoa critica a psiquiatria, eu não fico ofendido. Porque não é um direcionamento comigo, é um direcionamento que ela recebeu culturalmente. Então, então aquilo que nos incomoda, eu comecei a ressignificar. O que que me incomodava? As objeções das pessoas. E eu percebi que, cara, eu tenho que ter paciência e explicar para elas o que que eu aprendi, para elas entenderem o que que eu posso ajudar. Então, por exemplo, tem um estudo mostrando que pacientes que têm com transtorno depressivo, aliás, transtorno de ansiedade crônico, ansiedade é uma emoção normal, todo mundo tem. Ansiedade, o que que é uma emoção? Algo que reage no nosso corpo. Você vê o seu filho, vem hormônio, você fica feliz. Isso é a felicidade, certo? E a ansiedade é uma reação desconfortável associada a algum desfecho ruim no futuro, certo? Você imagina que pode dar alguma coisa errada, por isso você age hoje para prevenir um desfecho ruim no futuro. Possível. Então a ansiedade ela é boa, ela faz a gente agir agora, certo? A ansiedade excessiva, o transtorno de ansiedade é um quadro que gera a pessoa trava. Ela começa a ter insônia, rigidez muscular, problema de memória, aumenta o nível de pressão, aumenta o risco de infarto, de derrame. A ansiedade crônica pode levar à depressão crônica, é uma doença. A minoria dos casos tem, mas quando tem e entra com tratamento, o que se percebeu? Que quando você entra com um tratamento adequado, com os remédios psiquiátricos adequados, a pessoa ela vive muito mais. Então comparar... Ela começa a ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Então compararam os grupos, por exemplo, pegaram 3 milhões de pacientes, 1,5 milhão com transtorno de ansiedade que não tomava remédio, e 1,5 milhão com transtorno de ansiedade que tomava remédio. Os que tomaram remédio durante 30 anos certinho, depois de 30 anos, o índice deles de infarto, derrame, doença de Alzheimer, doenças metabólicas, obesidade foi menor. Por quê? Porque o transtorno de ansiedade é a doença vem antes do remédio. Entendeu? Então o que você percebeu? Que tratamento é a melhor opção para esses casos. Para esses casos. Entendeu? Entendi. Agora, o que inclui o tratamento? Além da medicação, é psicoterapia e estilo de vida. Então entram vários outros fatores, não é simplesmente tomar um remédio. E a gente não prega simplesmente a pessoa tomar um remédio. E nem todo remédio psiquiátrico vai levar prejuízo de memória. A gente fala dos tarja pretas. Nossa, os benzodiazepínicos. Tarja preta leva a problema de memória. Realmente, mas a gente não usa tarja preta a longo prazo, teoricamente. A gente não precisa. A gente usa para casos gravíssimos que não tem outra opção. Mas que o uso deles vai ser melhor do que a pessoa continuar com aquela doença. Existem outras classes que não são esses tarja pretas e que conseguem ajudar a pessoa a ter qualidade de vida. Agora, colocar um transtorno de ansiedade. Muitas vezes o transtorno de ansiedade você faz 1 ano de tratamento. 1 ano que ela usa medicação, que ela vai estar bem, mas vai manter a medicação e terapia, ela para com a medicação e ela volta a ter qualidade de vida. Então nem todos os tratamentos são para sempre. Algumas doenças têm que ser para sempre. Mas por quê? Para a pessoa viver mais tempo. É uma balança de custo-benefício em que a gente vai mostrar isso e o paciente vai determinar. Não, eu que vou escolher se eu vou utilizar ou não. Seria mais ou menos que minha mãe que já não está aqui com nós, mas né, quando ela descobriu que ela teria que fazer hemodiálise, Isso. cara, ela lutou, falou assim, não vou, eu prefiro morrer do que eu ir para hemodiálise. O que ela imaginava que é hemodiálise? Qual que eram as crenças não, dela? ela sabia de fato que era, porque eu tenho um irmão que ele sofreu nefrite crônica, assim, tinha enganado com 20 e poucos anos. E a minha mãe foi na luta com ele, né? Na época era uma dificuldade muito grande. E aí, meu irmão, ela doou um rim pra ele, né? E ele passou alguns anos com esse rim de boa, e de repente o rim também parou dele, que tinha sido doado por ela. E o dela, que tinha ficado com ela também, eu acredito que era por conta de pressão, a pressão dela subiu muito, e ela tomando remédio pra pressão, acabou prejudicando outras coisas. Apesar que ela também usava, né? Isso não é novidade pra ninguém, ela fazia muito automedicamento, ela resolvia os problemas dela com remédio anti-inflamatório. Por conta, você entendeu? Acho que prejudicava muito ela isso. Enfim, cara, e quando ela recebeu essa notícia que ela tinha que fazer hemodiálise, a gente tava almoçando com a família e ela, o médico já tinha dado diagnóstico, você vai ter que fazer hemodiálise e tal. E ela lutou assim, cara, ela ficou revoltada, não vou, eu vou morrer, eu prefiro morrer, eu não vou passar por isso e tal. Certo. E aí eu fui, na hora, né, meus outros irmãos ficou assim meio retraído, meus outros parentes, eu bati de frente com ela, falei assim, não, mãe, vai morrer? Eu falei, ué, mas
Eu acho que é melhor só tentar, pelo menos, hemodiálise, a gente vai correr atrás, né? Vai tentar um transplante. É pelo menos uma tentativa. Agora, se cruzar os braços, vai fazer o quê? Vai morrer, Aham, porque não vai enfrentar o tratamento. aham. Falei, o Cláudio tá enfrentando isso há quanto tempo, ué? É, Né? E tal, e depois mais pra frente ela aceitou. aceitou. E por que que ela teve essa resistência? Porque ela já tinha uma dor, uma memória traumática com aquele procedimento, né? Nossa, Então demais. ela já associou a todo o sofrimento que ela já passou. Ela Passar um imaginou assim, ó, catéter, eu moça, prefiro morrer do que passar por isso. O pensamento dela, que ela estava vivenciando na hora, ela percebeu que falou assim, eu prefiro as consequências do que passar pelo procedimento. Só que é porque aquela hora que ela recebeu a notícia, ela ficou muito assustada. Então, posteriormente, nossa, como diz, a adrenalina baixa, a gente já começa a pensar com o córtex, que é uma coisa mais racional. A gente fala, não, vou fazer, encarar o eu vou tratamento que é encarar. melhor. Então é importante quando a gente tá nesses momentos, né? O Augusto Cury chamava de janela killer, que era um momento assim que nossa mente, a gente passa por um problema e nossa mente ela tende a se fechar. A gente tem pessoas que nos apoiem, que estejam com a gente pra falar, não, esse aqui é o caminho certo, que foi o que você fez com ela, né? Falou assim, negativo, mãe, você vai fazer.